Nós vamos continuar ouvindo a palavra de Deus, então, a voz de Deus. Amém? Nós vamos direto agora para a palavra do Senhor. E eu quero confessar a você que eu não... Por favor, Renato. Que eu não agendei nada com o Renato. A gente não acertou nada, mas tudo que o Renato ministrou aqui, eu vou continuar falando aqui, viu, Renato? Que eu acredito que Deus é quem comanda este culto, é Ele quem preside este culto, é Ele quem usa os seus aqui. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 9. Segundo Coríntios 4, de 7 a 9. Amém? Umas pessoas ainda estão procurando. Acho que nem precisa mais, né? Os meninos da tecnologia ali é tudo esperto, né? Já colocaram ali. Então nós temos aqui: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, te damos graça, porque nesta noite o Senhor já tem falado conosco por meio do testemunho da sua filha, Pai. Que o Senhor é um Senhor que cuida e protege. Nós, Senhor, ouvimos os louvores, Pai, que falaram também ao nosso coração. Tivemos a oportunidade de louvar o Teu nome, engrandecer ao Teu nome, porque o Senhor é digno do nosso louvor. E, Senhor, nós continuamos querendo ouvir a Tua voz nessa noite. Queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale com a Sua igreja, que o Senhor possa trazer uma palavra, Senhor, direto ao coração do Teu filho, da Tua filha que veio aqui hoje. Eles estão ansiosos por ouvir, não um homem apenas dizendo, não um homem falando aquilo que ele entende como certo ou errado, ou a sua interpretação da Tua palavra, mas eles querem ouvir o Senhor falar com eles. E eu quero me colocar, Senhor, na posição de servo agora, Senhor. Senhor, um servo que não tem muito valor, como um vaso de barro, mas que o Senhor possa usar apenas a minha voz para levar agora a Tua palavra ao coração do Teu filho, Pai. Senhor, esta igreja é Tua, este povo é Teu, e nós vemos, Senhor, que o Senhor tem falado em nosso meio, que o Senhor tem feito coisas grandes em nosso meio, e eu quero pedir que o Senhor continue fazendo, não para a nossa glória, mas para a Tua glória, para a glória do Teu nome, é que nós oramos. Fala conosco, em nome de Jesus, é o que eu oro. Amém. Amém. Meus irmãos, esse é um texto muito interessante na Bíblia, porque antes até de nós entrarmos nesse texto, quero que você imagine uma coisa. Um arqueólogo, todo mundo aqui sabe que é um arqueólogo, né? Aquele rapaz lá que fica lá com a picaretinha, fica com um pincelzinho, abrindo um buraco e vendo tudo que tinha ali debaixo da terra, e resgatando algumas coisas. E esse arqueólogo, ele vai lá e se encontra com um vasinho de barro, um vasinho que poderia ser para encher de água, um encher de vinho, naquela época muito remota. É um vaso de barro, apenas. Barro que existe em todo lugar. Nas ruas que não são asfaltadas, quando a gente era menorzinho, a gente lembra, aqui os mais antigos lembram. Tinha até que limpar o pé antes de entrar de casa, né? Porque barro tinha em todo lugar. Um vaso de barro não tem valor nenhum. E aquele homem encontra aquele vaso de barro, sem valor, sujo, quebrado muitas vezes. Mas ele não tem valor
até se ver o que tem dentro daquele vaso de barro. E geralmente, quando se encontra algo de valor, aquilo passa a ter um valor inestimável, porque não é só o tempo em que esse vasinho de barro que estava enterrado foi encontrado, mas um tesouro que existia dentro desse vaso de barro. E aí, um vaso que não tinha valor começa a ser extremamente valioso. Por causa do barro? Não, por causa do que existe dentro deste vaso de barro. E agora pense em uma outra coisa. Deus nos constituiu, Deus nos formou, e Deus decidiu colocar dentro de cada um de nós um valor inestimável. Um valor inestimável. Você e eu somos frágeis. Você e eu somos limitados. Você e eu somos imperfeitos. Quem dera como este vasinho de barro que foi encontrado, você tenha várias trincas, várias sujeiras, falta alguns pedaços. Mas dentro de nós, mesmo imperfeitos, Deus colocou o seu Espírito Santo. Deus colocou a presença dele dentro de você. Deus colocou a glória dos céus, a glória de Cristo em você. E por isso você e eu temos um valor inestimável. Veja o que está escrito em 2 Coríntios 4 e 7, Paulo diz ali na sua segunda epístola: mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder a que tudo excede, provém de Deus e não de nós. O próprio apóstolo Paulo, e ele diz, em parte do Novo Testamento, que ele viveu muitos problemas, ele viveu muitos desafios, ele viveu preso, ele foi rejeitado, ele foi perseguido, ele passou necessidades, mas em todas as coisas que Paulo passou, no fim da sua carreira, ou no fim das suas cartas, ele diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Também ele escreve em Filipenses 4,19, diz assim: o meu Deus suprirá todas as suas necessidades. Este é o Deus que nós acreditamos, este é o Deus que nós seguimos, esse é o Deus que nós servimos, e é o Deus que nos trata como um vaso de barro simples, um vaso de barro muitas vezes sem valor, mas que coloca dentro de nós algo muito especial. E quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós nos perguntamos como é que alguém que passou por tudo que ele passou, todas as dificuldades que ele passou, ele fala de força e provisão. Como é que ele pode falar de força e provisão se ele passou necessidade, se ele foi perseguido? Ele faz tudo isso para que se cumpra no versículo seguinte, para mostrar que todo poder, que a tudo excede, não provém de vocês, não provém de nós, mas ele provém de Deus. Então você pode dizer na sua dificuldade, você pode dizer na sua luta, você pode dizer quando você estiver sendo desprezado, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, e é Ele que vai suprir todas as suas necessidades em glória, mais além daquilo que você pede, daquilo que você pensa, daquilo que você solicita a Ele, daquilo que você ora e coloca nas mãos deles. Por quê? Não porque eu mereço, não porque eu sou grande, mas porque a glória dele, a graça dele é maior e superabunda qualquer coisa que eu possa pedir dele. Ele cuida de mim e ele cuida de você. E esse é o segredo da vida cristã, meu irmão, que nós somos vasos frágeis, mas Deus colocou dentro de nós algo poderoso, algo grande, algo com valor inestimável. Dentro de mim, dentro de você, habita o Espírito Santo de Deus.
Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. E o cristão não é definido pela sua força natural, não é pela força do seu braço, mas o cristão é definido por aquilo que está dentro dele. Quanto você é cheio do Espírito Santo? E durante a minha caminhada cristã, eu ficava imaginando quando as pessoas diziam assim: você tem que ser cheio do Espírito Santo. E eu ficava pensando, mas cheio do Espírito Santo então é dar uns pulos aí, numas vigílias, dar umas rodadinhas, falar umas línguas estranhas. Confesso a você que já tentei praticar isso, quebrei uma cadeira, tive que pagar a cadeira para a irmã na vigília. Mas acontece que isso não é ser, por si só, ser cheio do Espírito Santo de Deus. É muito mais além do que isso, é quanto Deus tem de você nele. Quanto tem de você, da sua vida, entregue para Ele. Ser cheio do Espírito Santo é qual é a sua comunhão com Ele. O tesouro que está em nós é perceber quem Deus realmente é. É conhecer Deus, é ter uma intimidade com Ele, a ponto dele falar, como nos diz a Bíblia, dele nos chamar de amigo. Quantas vezes você ajoelha para orar, para pedir alguma coisa, e trata Ele como um Deus tão longe, e Ele quer chegar a você como conversas com um amigo. Ei Deus, hoje o dia não está sendo muito bom, tenho passado por umas lutas aí, o Senhor sabe, mas eu vou te contar mesmo assim, e fala tudo para Ele. Não existe terapia melhor do que essa. Quem aqui já provou isso? De tentar com seu coração pesado, ajoelhar-se diante dEle, entregar para Ele todas as nossas angústias, e quando a gente levanta, é um novo homem, é uma nova mulher, porque nós saímos renovados, nós saímos restaurados as nossas forças. Esta é a glória que habita dentro de nós, que habita no nosso coração, que habita em mim, habita em você. Por isso Paulo, ele nos diz que você pode até parecer frágil por fora, você pode até parecer um vaso de pouquíssimo valor, mas o que você carrega por dentro é grandioso e é eterno. É algo que te faz chegar à vida eterna, como o próprio Jesus nos disse, lá em João 7,38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior vão surgir rios de água viva. Em outro texto, em João 14:4, quando Jesus se encontra com uma mulher samaritana num poço de Jacó, esse texto nos diz que Jesus começa a conversar com essa mulher, e em um dado momento, Jesus diz para ela: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Não é uma água natural, Jesus estava dizendo de uma coisa espiritual, de algo que nascia dentro do coração, dentro da alma, e sabe onde ia parar? Lá na eternidade. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aquilo que habita dentro de você, é aquilo que te liga lá aos céus, é aquilo que te eleva aos céus. O que vive em você é maior do que as aparências, porque o mundo inteiro, ele julga conforme as nossas aparências, como a gente se apresenta, a roupa que a gente veste, o nosso cabelo, a forma que a gente anda pintando a unha, ou o colar que a gente usa. É isso que o mundo julga. Se você anda de um carro zero por aí, se você tem uma casa enorme de 500 metros quadrados, se você tem uma gorda poupança lá no banco, mas Deus não vê isso. Não é isso que Deus vê. Enquanto o mundo ele valoriza a aparência, o status e o poder humano, Deus escolheu colocar dentro de nós um tesouro, mesmo sabendo que nós somos vasos de barro.
Na aparência do mundo você pode não ter valor nenhum. Para o mundo você pode não ter valor nenhum. Mas Deus colocou algo valioso dentro de você, para mostrar a você que tudo que excede de você, não vem de você, mas vem do Senhor. Na onde a gente chega e não consegue mais sobrepor, a gente não consegue mais ir além. Quando nós precisamos de um milagre, alguma coisa acontece, não é para você dizer assim, eu consegui porque eu sou o melhor de todos. Não, mas é o Senhor que habita em mim, que faz essas coisas por meio de mim. Eu consigo ir mais longe, porque foi o Senhor quem fez por mim. Você tem motivos para acreditar no Senhor? Você tem motivos para acreditar que o Senhor é quem operará por você e por meio de você? Esse é o Senhor que cuida de você. Nada vem de nós, tudo vem dele. E deixa eu te contar, porque muitos de vocês talvez entraram aqui durante essa pregação, você deve estar pensando assim, mas eu tenho que ser um vaso perfeito então. Eu tenho que chegar perto da perfeição, e Deus nunca procurou o vaso perfeito. Deus nunca procurou pessoas perfeitas. Deus nunca procurou você, o mais santo, para colocar algo especial para você. Deus, Ele sempre procurou quem estava disponível. Deus procura, andando com o caminho com você, quer apagar os seus sonhos, quer matar os seus sonhos, quer afogar a sua última gota de fé, quer tirar de você a esperança. Mas Jó permaneceu com um tesouro dentro de si mesmo. Ninguém tirou isso dele lá. E mesmo no meio da dor, Jó declara: o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a fé que é esperada de mim e de você. Deus espera isso de nós, que mesmo que a gente tenha que passar por uma tribulação, que mesmo que a gente tenha que ser pressionado, mesmo que a gente tenha que ficar perplexo com muita coisa que acontece conosco, mesmo que nós sejamos abatidos, nós nunca seremos destruídos. Nós não vamos ser destruídos, porque pode se quebrar o vaso, mas aquilo que está com maior valor está aqui dentro do meu coração, guardado para o dia da vinda do Senhor. É o dia que nós vamos encontrar com Ele, é o dia que nós vamos estar junto com eles. E quem dera nós estivéssemos esperando pelo chamado de Cristo agora, para nós morarmos lá no céu. Como anda a glória que te espera, meu irmão? Como anda a sua vida aguardando esta glória que te espera? Paulo lhe nos diz de uma forma tão interessante: pois o nosso sofrimento, ele é leve e momentâneo, e produz para nós uma glória eterna. Você consegue imaginar a vida de Paulo sendo perseguido, preso? A vida de Paulo sendo caluniado, não ter sossego na vida, e ele dizer que isso é leve e momentâneo? As suas lutas, você pode dizer que elas são leves e momentâneas? Depende da perspectiva, né? Se eu tiver com uma doença terminal, como é que eu vou dizer que isso é leve e momentâneo? Se eu tiver com uma doença, se eu tiver com problemas gravíssimos no meu casamento, isso é leve e momentâneo? Depende da perspectiva, porque Paulo, ele deixa de olhar para o hoje, e ele passa a olhar para frente, para a eternidade. E ele diz que é leve e momentâneo, mas quando ele espera a glória que há de vir, todo o sofrimento aqui perde o sentido, toda a dificuldade aqui, ela perde o peso absolutamente. Nós temos entendido
que o que nós esperamos é maior de qualquer sofrimento aqui nesta terra, é maior do que qualquer sofrimento na nossa vida. E ele conclui ali em Coríntios 4:18, assim, fixamos os olhos naquilo que não se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se vê, que não se vê, é eterno. O que você pode ver, o seu sofrimento, ele é transitório, uma hora vai acabar, mas o que te aguarda é eterno. O visível é temporário, meu irmão. O que é invisível, a glória do porvir, ela é muito maior. E que você aguarde isso. Não viver apenas olhando para o presente, perdendo a esperança, perdendo se desesperando com as suas crises. Mas entenda que há um porvir, onde toda a nossa dor vai cessar, todo o nosso sofrimento vai cessar, toda a nossa angústia vai acabar. E a Bíblia diz ali, que ali não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais sofrimento. É para lá que nós estamos indo, é para lá que a nossa vida está nos levando. Sua dor não é um ponto final na sua história. O seu sofrimento não quer dizer que Deus não esteja olhando para você. A sua dificuldade não é a certeza de que Deus te abandonou, não, meu irmão. A certeza que Deus cuida de você, porque Ele tem preparado o melhor para a sua vida, e é no momento certo que isso acontecerá, é no momento certo que as respostas virão para você. Eu não sei com que você entrou aqui preocupado, aonde está o seu coração nesse momento, mas eu sei te dizer que é um Deus que cuida de todas as coisas na nossa vida. Ele traz respostas a todas as coisas na nossa vida, não no nosso tempo, mas no tempo dEle. E é Ele quem cuida de você no tempo correto. Se nós fôssemos olhar para o nosso tempo, talvez nós teríamos feito tantas coisas erradas, quando Deus lá atrás disse para nós: não faça, não vou te dar, não vai acontecer agora. E aí, como um filho birrento, você foi reclamar com Deus: mas eu peço, Ele não me dá, eu peço e o Senhor não me atende, porque Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. No momento certo, você receberá o seu galardão. Tudo posso naquele que me fortalece. Todas as coisas eu posso. E muito possivelmente, hoje aqui, existam pessoas com um vaso quebrado. Chegou pessoas aqui com o coração em cacos, né? Levando os seus pedacinhos. A vida pressionou você, o sofrimento pressionou, as circunstâncias apertaram você de um lado para o outro. Não sei o que você está sofrendo, o que você vem pedindo ao Senhor, e as suas orações até chegam a ser: Senhor, eu não tenho mais força, eu não aguento mais, eu vou abandonar a minha fé, eu estou cansado. Mas Deus manda te dizer hoje, meu irmão, o vaso pode estar cansado, quebrado, riscado, trincado, mas o tesouro ainda continua aí dentro de você. Ele não foi retirado, não. Se ainda existe uma centelha de fé, ela vai começar a ser acesa novamente. Ela vai começar a ser acesa novamente, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. E o Deus que cuida de todas as coisas está preparando o melhor para você. Deus vai renovar a sua fé. Deus vai renovar a sua esperança. Deus vai renovar a sua vida espiritual. Você não vai ficar aí abatido, caído, destruído, não. Nós somos chacoalhados, nós somos pressionados, mas nós não somos abandonados. O Senhor cuida de cada detalhe na nossa vida. O Senhor é quem cuida de cada detalhe em você, por você e para você. É Ele quem te sustenta.
É Ele quem cuida de cada coisa na sua vida. E é nessa noite que o Senhor quer fazer algo novo em você. Eu quero te convidar a ficar em pé. E eu quero orar com você, orar por você. Eu sei que muitas coisas não têm resposta, por enquanto, porque às vezes Deus ele age num silêncio, Ele fica em silêncio, mas quando Ele age, Ele traz o resultado completo. É Ele que faz completamente diferente daquilo que você pensou, mas para o seu bem, para que principalmente guarde em você a glória do porvir. E eu não sei se você está parado, se você está desanimado, se você perdeu a sua fé, mas eu quero te convidar a orar comigo agora. Se você quiser em um sinal de fé, vir até aqui à frente, dizer ao Senhor: Senhor, eu preciso que o Senhor restaure esse vaso quebrado aqui. Eu preciso que o Senhor faça algo novo em mim. Eu preciso que o Senhor faça algo que vá além daquilo que eu estou pedindo, do que eu estou pensando. Eu quero descansar no Senhor. Eu quero que o Senhor restaure a minha vida, que o Senhor restaure a minha família, que o Senhor reconstrua aquilo que foi quebrado. Hoje é a noite. Hoje é a noite que Deus preparou para que isso aconteça em você, no seu coração, meu irmão. Eu sinto que Deus tem algo especial para nós. E que Ele vai fazer algo diferente hoje. Curva sua cabeça, meu irmão, vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós oramos em nome de Jesus nesse instante, Senhor. Nós, Senhor, somos comparados a esses vasos de barro, Senhor. Os meus irmãos vieram até aqui. Senhor, o Senhor conhece cada um deles, a vida de cada um deles, o coração deles, os seus anseios, as suas dores. O Senhor conhece, Senhor, aquilo que se passa, Senhor, no mais íntimo dele, Pai. E ele veio aqui num sinal de fé, dando crédito à palavra, Senhor, que foi pregada em teu nome, Senhor, nesta noite. E o Senhor, Pai, o Senhor tem como restaurar essas vidas aqui. O Senhor tem como fazer algo novo nos corações aqui, Senhor. E é o que nós clamamos agora neste instante, em nome de Jesus. Nós oramos, e a Tua palavra nos diz, que aquilo que nós concordarmos aqui na terra, será concordados aí nos céus, Pai. Nesse instante concordamos, Senhor, que este vaso que foi quebrado, Senhor, sacudido, amassado, trincado, riscado, Senhor, mas que não perdeu o valor que existe dentro dele, Senhor. Que ele seja restaurado, Senhor, nesta noite. E que, Senhor, esta fé que está quase acabando, Senhor, restaura em nome de Jesus. Levanta, Senhor, aquele que não quer mais levantar, que se sente desanimado, Senhor. Senhor, opera um milagre na vida dos meus irmãos, Pai. Eles necessitam da Tua graça nesse instante. Eles necessitam, Senhor, do Senhor olhando para eles agora, Pai. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, restaura em nome de Jesus o que foi roubado, o que foi perdido, o que foi subtraído pelo inimigo, Pai. Faz de novo, Senhor, algo novo na vida deles. Como um instrumento, usa a vida dele, da meu irmão, da minha irmã, nas Tuas mãos de novo. Senhor, eu peço ao Senhor que use-os, Pai, com autoridade, Senhor,
para a tua obra no teu reino, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que o inimigo, Senhor, ele não tenha direito. Senhor, que o inimigo ele caia por terra, Pai, em nome de Jesus. E que essas vidas aqui sejam libertas pelo poder que há no nome de Jesus. Guarda, Pai, em nome de Jesus, guarda eles debaixo das tuas mãos. Em nome de Jesus. As vidas das suas famílias, Senhor, também, que elas sejam, Pai, alcançadas nesta noite. Sejam transformadas, que o Senhor entre com cura, libertação naquele lugar. Aleluia. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, orando, te agradecendo. Amém, amém. Pode voltar para o seu lugar, meu irmão. Pode voltar para o seu lugar, acreditando que o Senhor há de restaurar, sim. E eu não sei se você entrou aqui e que no seu coração você diz: eu não sei como eu posso encontrar esse valor tão grande para entrar dentro do meu coração, para fazer com que eu tenha valor, mesmo eu sendo um vaso pequeno, fraco, quebrado, mesmo sendo imperfeito. Se você quer encontrar esse valor, hoje o Senhor quer colocar esse valor dentro do seu coração. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer transformar o seu ser. Se você quiser, eu gostaria de orar com você. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você quer ter uma vida transformada e a certeza de um futuro com Cristo, eu quero te apresentar esse Jesus e fazer com que você conheça esse Jesus que nós pregamos aqui. Esse lugar, essa coisa boa que nós sentimos aqui, essa atmosfera que nós sentimos aqui, isso não é nada mais do que o Espírito Santo agindo em nós. Essa paz que excede todo entendimento, essa paz que nos alcança, é ela quem transforma a nossa vida. Se você quiser, eu posso orar com você. Só você vir aqui. Ninguém? Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.